Fala, gente, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre esse livro que tem guiado diversos empresários, diversos investidores aí brasileiros aí e já se tornou assim um clássico da nossa literatura quando se fala relacionado ao tema de dinheiro, ao tema de ganhar dinheiro. É ele, Os Segredos da Mente Milionária. Eu já tô aqui com o meu aqui todo marcado, todo cheio de anotações. Cara, esse livro realmente é muito bom. Ele não fala tecnicamente de dinheiro, tecnicamente de investir, ele fala de conceitos de investimento e que tudo parte da nossa mente. Esse livro ele foi escrito por T. Harv Eker em 2004. Esse livro se tornou um best-seller nos Estados Unidos. Ele já era empresário, né? Ele já era empresário. E o legal é o seguinte, né? Que por muito tempo o T. Harv ele tentava fazer vários empreendimentos. Ele tentava fazer alguma coisa, ele queria ter um sucesso financeiro, porém ele não conseguia. Tudo que ele começava acabava falindo. Ele começava uma coisa, daqui a pouco dava errado. Aí falia, daqui a pouco ele começava outra coisa, falia de novo. Um dia ele estava morando, bem dizer, de favor na casa do pai dele, né? Ele teve que voltar para a casa do pai dele, né? Ele teve que voltar para a casa do pai dele. E nesse dia, né, ele estava morando no porão da casa do pai dele. Nesse dia, um amigo do pai dele, um grande empresário, um homem bem-sucedido, falou para ele, falou: Harv, não tem problema nenhum com você. O resultado que você não tem está relacionado ao que você não sabe. Você sabia que as pessoas ricas pensam totalmente diferente das pessoas que a gente considera pobre? Ele tem esse conceito no livro, né? Pessoas de mentalidade rica e pessoas de mentalidade pobre, né? Porque ele acredita isso, né? Que a riqueza está na mente, entendeu? Então ele sempre faz essa comparação de mentalidade rica e de mentalidade pobre. E a partir desse momento que o amigo do pai dele falou sobre essa questão para ele de pensamento e de comportamento, ele se dedicou a entender como que é o pensamento de uma pessoa rica, qual a diferença dos pensamentos das pessoas ricas, né? E ele começou a estudar, ele viu que realmente tinham diferenças, né? Existiam grandes diferenças de pensamento. E o pensamento é o seguinte, né? O pensamento ele guia o nosso comportamento. Então, a partir do momento que eu penso em uma coisa, que eu acredito em uma coisa, todas as minhas decisões vão ser baseadas naquelas crenças, naquilo que eu acredito. Então, ele começou a estudar isso, começou a estudar o pensamento, o comportamento das pessoas ricas, das pessoas bem-sucedidas, começou a estudar, começou a inserir esses comportamentos nele, decidiu abrir um novo negócio, né? Decidiu abrir um novo negócio. Esse negócio prosperou, se tornou uma grande rede de, se eu não me engano, é academia ou é suplemento para academia, né? Esse negócio se tornou um sucesso e a partir daí ele começou a escrever e se tornou um palestrante. Esse cara hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Ele vive uma vida muito próspera, muito bem sucedida, né? E ele é um dos maiores palestrantes do mundo, né? A palestra dele, que é O Segredo da Mente Milionária, já impactou diversas pessoas no mundo inteiro, né? Bom, essa é a apresentação do livro, né? E aí ele faz o quê? Ele divide o livro em 16 arquivos de riqueza, né? 16 arquivos de riqueza, né? Que são 16 códigos. Esse livro ele é o máximo mesmo, porque ele está cheio de código ali, que realmente para quem não tem conhecimento, é uma virada de chave na mente da gente, né? E eu vou passar para vocês aqui os principais arquivos da riqueza que mais me chamou a atenção no livro, beleza? Bom, o primeiro arquivo da riqueza que ele fala é que pessoas ricas, elas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, ela acredita que não, que na vida dela as coisas acontecem. Como que é isso? A pessoa que ela tem a mentalidade rica, ela se move através de uma visão, ela se projeta o que ela quer ser, o que ela quer fazer, e ela começa a caminhar, começa a decidir com base nisso. Tudo que ela faz é com base nessa decisão dela, de ir seguindo a visão dela, seguindo a projeção dela, né? Por exemplo, pega um cara aí que quer fazer uma faculdade e quer ter um negócio em qualquer segmento. Ele vai indo degrau por degrau, ele cria uma visão, uma perspectiva de vida, uma perspectiva de futuro,
e começa a se mover através daquilo. Enquanto uma pessoa de mentalidade pobre, não. Ele acredita, eu não consigo porque eu não tenho condições agora. Ao invés dele se mover por decisão, ele se move por condição. A pessoa de mentalidade rica se move pela decisão e vai. A pessoa de mentalidade pobre se move pela condição que ela tem. O cara, por exemplo, ele fala, pô, eu gostaria muito de morar numa casa melhor. Só que a condição dele não permite aquilo. Então ele fica parado ali. E aquilo ali vai estar sempre parado. Entendeu? Enquanto ele não começar a se mover, enquanto ele não começar a caminhar na direção do que ele quer, as coisas não vão acontecer, né? Então esse é o primeiro arquivo de riqueza. Pessoas ricas acreditam que elas criam a própria vida, né? Enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam que elas são reféns da circunstância, né? E um comportamento muito comum nas pessoas de mentalidade pobre é a vitimização, né? Ele até fala no livro que uma vítima não pode ser bem-sucedida. E faz sentido, né? Quem que é uma vítima? Uma vítima é uma pessoa que está sempre culpando alguém pelos resultados dela, né? Culpa o pai, culpa o marido, culpa o filho, culpa o governo, culpa a economia, culpa a pandemia, culpa Deus, né? Mas nunca assume as rédeas da própria vida. A mesma situação vem para todo mundo, né? Por exemplo, a pandemia veio para todo mundo. Diversas empresas quebraram, enquanto outras faturaram horrores. Cada um olhou para o lado que quis olhar. Um olhou para o lado que era a crise e realmente a empresa quebrou. Outro olhou para o lado que era uma oportunidade e realmente prosperou. Então a gente tem que tomar a consciência que a gente tem que se mover através da decisão. O principal ponto que eu enxergo nisso aqui é que a gente tem que se mover através de uma decisão e não através da situação que a gente está. Eu tenho que olhar para frente e falar o que eu quero daqui nos meus 2 próximos anos. Eu quero isso, então vou criar uma perspectiva de futuro e me mover conforme aquilo. E nesse processo eu vou me tornando uma pessoa diferente para alcançar aquilo que eu quero, entende? Arquivo 2. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar, enquanto pessoas de mentalidade pobre, elas têm medo de perder. O que isso quer dizer? Imagina um jogo de verdade, né? Que o dinheiro é um jogo. Como que você quer ganhar um jogo se você só entra em campo, não ataca, só entra em campo tentando defender o que vai acontecer? Você nunca vai marcar um gol. Já pensou 2 times de futebol? Um ataca de vez em quando e outro fica só retrancado, nunca ataca, ele só fica defendendo. Ele nunca vai fazer um gol, ele nunca vai ganhar, não tem como, entende? Então, as pessoas de mentalidade rica, elas focam em oportunidades, mesmo que ela até aceita ter alguns prejuízos, porque ela sabe que lá na frente ela vai ganhar mais. Enquanto a pessoa de mentalidade pobre, ela fica muito preocupada em perder. Estando preocupada em perder, ela não se abre para ganhar, entende? Eu tenho aqui R$1.000, mas para mim multiplicar ele eu tenho que fazer um investimento. Eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Daí a pessoa fica com medo de perder aquele dinheiro. O que é mais comum acontecer, principalmente quando se fala em economia? É o dinheiro desvalorizar. É aquele cara que pega o dinheiro dele e bota na poupança porque ele tem medo de a bolsa acontecer algo na bolsa tal e perder. Só que é um pensamento, né? É uma mentalidade de pobreza, porque você nunca vai multiplicar o seu dinheiro dessa forma. O dinheiro tem que ser multiplicado, entendeu? Então, uma pessoa de mentalidade rica, ela está focada em ganhar, enquanto uma pessoa de mentalidade pobre, ela age, os comportamentos dela são para não perder. Só que por ela agir com medo de perder, por ela não agir com medo de perder, ela acaba não ganhando. Ao longo do tempo, ela vai ver que teve uma perca, entende? Arquivo de riqueza número 3. Arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de ser rica, enquanto pessoas de mentalidade pobre, elas gostariam de ser ricas. Só que o que acontece? Qual a diferença? Quando eu assumo um compromisso, é o que eu acabei de falar no arquivo anterior. Quando eu assumo um compromisso, eu vou me mover através daquilo, né? Uma pessoa de mentalidade rica, ela assume o compromisso de ser rica, então ela vai se mover através da visão dela, através do compromisso dela. Enquanto uma pessoa que gostaria de ser rica, ela tem vários comportamentos dentro dela que ainda não são condizentes com o que ela está falando. Por exemplo, a pessoa que ela tem uma mentalidade pobre, ela fala, você quer ser rico? Quero ser rico. Sim, claro que eu quero.
Mas qual é que é o maior empecilho, qual é o maior problema que você pode ter se você tiver bastante dinheiro? Ela vai falar, bom, eu acho que eu não vou saber qual é a intenção das pessoas que estão comigo, eu não sei se elas vão gostar de mim ou não. Muitas pessoas vão me pedir dinheiro emprestado, eu posso quebrar, eu posso falir, eu tenho que pagar muito imposto de renda. Então ela, apesar de falar uma coisa, o comportamento dela é outro, entendeu? Ela não tem um compromisso de fato. A pessoa com mentalidade rica, ela assume o compromisso de enriquecer. Então, ao longo do caminho, ela vai se transformando naquilo que ela quer ser. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas, elas pensam grande, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Um pensamento de riqueza, um pensamento rico de grandeza é, por exemplo, uma pessoa que tem a mentalidade de riqueza, que tem a mentalidade grande, né, de riqueza. O que ela pensa? Ela pensa, eu tenho que atingir o maior número de pessoas possível para ganhar dinheiro. Ele cria um produto, claro, um produto que eu vou criar é um produto que seja vendível. Não adianta eu criar um produto que ninguém queira comprar. Por mais que esse produto seja bom, se ninguém quer comprar, eu não vou lucrar com ele. Então, uma pessoa que tem uma mentalidade rica, ela pensa em criar um produto que ela possa vender para o máximo de pessoas possível. Enquanto uma pessoa que pensa pequeno, uma pessoa de mentalidade pobre, ela pensa apenas em trabalhar, em ter um emprego ali e trabalhar para outra pessoa. Você vê que se você pegar o começo das duas pessoas, você vai ver que os dois começaram do zero. Os dois começaram do zero. Pega, por exemplo, a história do Mark Zuckerberg, né? Quando o Mark Zuckerberg começou a criar o Facebook, quem dominava na época era o Orkut. O Orkut era gigante. Ele não olhou para as condições dele. Ele começou a criar uma coisa que ele acreditava. E quem é Orkut hoje? Quem é Facebook hoje? Ou seja, é um pensamento de grandeza. É um pensamento de grandeza, de escalar um produto que eu tenho, de criar algo que as pessoas têm interesse. As pessoas têm interesse naquilo. Algo que vai afetar a vida das pessoas. Algo que, independente de quantas pessoas tem hoje no mercado, eu vou fazer o meu melhor. Fazendo o meu melhor, aquilo vai ter um posicionamento, né? Então, esse exemplo do Mark Zuckerberg é muito forte, porque quando ele começou a criar a empresa dele, o Facebook, ele não era ninguém e o Orkut estava dominando o mundo inteiro. Quando o Facebook entrou no mercado, o que aconteceu? O Orkut começou a falência do Orkut ali, entende? Então, por isso que a gente tem que pensar grande, né? Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas, elas focalizam oportunidades, que eu acabei de falar agora. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas focalizam obstáculos, né? É o mesmo exemplo, tá? Imagina o Mark Zuckerberg, né? Se ele olhasse para a situação dele, ele ia falar, cara, para que eu vou fazer um aplicativo de comunicação se tem um Orkut ali que já está ganhando dinheiro, já está no mundo inteiro, já tem milhões de seguidores na rede dele, para que eu vou criar uma outra rede social para tentar concorrer com esses caras, né? Se ele fosse olhar para os obstáculos dele, ele não faria nada. Então a gente não pode olhar para os obstáculos, a gente tem que olhar para uma visão que a gente tem que projetar essa visão. Tá, hoje eu tenho isso. Qual é o meu melhor hoje? Como que eu faço o meu melhor hoje? Como que eu posso fazer para crescer, para chegar naquele patamar que eu quero chegar? O que eu tenho que fazer para chegar naquele patamar? É isso que a gente tem que fazer, né? Arquivo de riqueza número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, né? Enquanto pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimento, né? Guardam rancor de quem é rico e bem-sucedido. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem a mentalidade pobre, ele passa um rico perto dele, esse aí, qual é o salário do funcionário dele? Esse aí ele ganha tudo isso porque ele paga salário mínimo para o funcionário. Ele tem esse carrão por causa disso. Ele tem esse carrão aqui porque está roubando do outro lado. São tudo ressentimentos, isso tudo é coisa da sua cabeça. Será que o que você está pensando é verdade? No caso de um empresário com um empregado, né? O salário que o empresário paga para o empregado é o patamar da categoria, fora todos os direitos trabalhistas que se paga, né? Fora a qualificação. Por que o empresário ele ganha um valor, ele ganha um salário muito maior do que um empregado?
Porque ele decide atingir um número maior de pessoas. Ele decide resolver um número maior de problemas. Ele decide impactar um número maior de pessoas. Então, é essa decisão que transforma a vida dele. Enquanto o colaborador dele está lá e tá tranquilo com o salário dele, o empresário está pensando de outra forma. Ele pensa, são dois pensamentos totalmente diferentes, entende? A mesma coisa é essa questão, é rico porque está roubando. Será que está roubando? Nem todo rico rouba dinheiro, né? O dinheiro ele não é bom nem mal, ele é o significado que você der para ele. Então, o que acontece? Muitas vezes o dinheiro ele é um propulsor. Se a pessoa tem má índole, ela vai fazer coisas erradas. Se ela tem boa índole, ela vai fazer coisas boas. A mesma coisa acontece com quem é pobre, com quem não tem dinheiro, né? A gente vê pobre assaltando, pobre roubando, pobre matando, né? Então, o que tem a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que o dinheiro vai descaracterizar. O dinheiro não dá um significado, ele não corrompe o caráter da pessoa. A pessoa tem um caráter e com o dinheiro ela vai potencializar aquilo lá. Se ela tem um mau caráter dentro dela, isso vai potencializar. Ela vai ser arrogante, ela vai maltratar os outros, ela vai querer sim extorquir os outros com intenção de ter mais dinheiro. Enquanto a pessoa que tem um bom caráter, que vários ricos, veja bem, se eu sou uma pessoa rica, né? Eu sou um empresário, eu preciso de funcionários trabalhando comigo, mas eu não pago meus funcionários. Eu não cuido deles certo. Como que eu vou ter pessoas trabalhando comigo? Não tem como. Então, para você ter uma empresa grande, você precisa ter uma reputação, né? Você precisa ter uma reputação. Então, a gente tem que ver quais são os pensamentos que dominam a nossa mente em relação a isso, né? Muitas coisas que a gente pensa, que a gente escuta, muitas vezes não é verdade. Não é o que está acontecendo realmente, entendeu? Arquivo de riqueza número 7. Pessoas ricas buscam companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. Pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Cara, isso aqui é forte. Essa é forte. Você vê que a pessoa de mentalidade pobre, elas fazem aquelas rodas lá, né? Sexta-feira, tomar uma cerveja no barzinho, comer um churrasquinho, não sei o quê. 90% está reclamando de um problema, está reclamando do serviço, do salário, do carro que estragou, da casa que tem que arrumar, disso, daquilo. E é uma frequência, né? É uma frequência. Ele tá naquela situação sempre esperando a vez dele para falar, né? Enquanto um fala, nossa, eu bati o carro, o outro fica, espera, deixa eu falar o meu problema aqui. Que o dele sempre é pior, né? Enquanto uma pessoa rica, ela procura estar perto de pessoas que são prósperas, né? Que agregam, né? Pessoas que têm uma companhia agradável, né? Pessoas positivas. Por quê? Porque a gente é energia, Então tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente escuta, a gente atrai, cria uma energia em torno da gente. Eu não acredito nisso não, Adriano, isso não tem nada a ver não. Amigão, faz um teste. Passa num velório de uma cidade distante que você certifica que você não conhece ninguém lá, ninguém lá. E vai naquele velório e fica lá um pouquinho. Vê como que você vai sair mal daquele lugar. Você não conhece ninguém lá. É um fato para nós, seres humanos, que a gente vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Aí você passa num velório que você não conhece ninguém, bate aquela tristeza dentro de você, né? Por quê? Porque o ambiente nos contamina. A mesma coisa acontece quando eu estou num ambiente que tem uma energia boa, que tem um alto astral. Às vezes eu estou meio triste, meio problemático. Eu entro num ambiente onde está todo mundo rindo, todo mundo feliz de verdade, todo mundo alegre. Aquilo vai me contaminando, né? Aquela energia vai entrando dentro de mim também. Então a gente tem que sempre procurar pessoas positivas para ficar ao nosso redor. Pessoas positivas para ficar ao nosso redor. Arquivo de riqueza número 8, né? Pessoas ricas gostam de se promover e pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e autopromoção. O que é se promover? Cara, isso aqui é muito importante. Imagina que eu tenho um produto bom, porém eu não falo dele. Como que eu vou vender um produto que eu não falo dele, que eu não divulgo ele, as pessoas não sabem o que ele faz?
Não tem como. E a maioria das pessoas que tem a mentalidade pobre não gostam de autopromoção, não gostam de falar bem de si, porque existe alguma crença, né? Que eu não posso falar bem de mim, eu não posso me autopromover. Mas se você não falar bem de você, quem que vai falar bem de você? Então quem tem que começar falando bem de você, do seu trabalho, da sua profissão, do que você faz, do que você tem, é você mesmo. Então quando você começa a falar bem de você, já muda o campo de energia ao seu redor. Arquivo de riqueza número 9. Pessoas ricas são maiores do que seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Cara, o que acontece? Isso aqui é muito... Você vê que tudo no livro ele se ajunta, né? Muitas pessoas, ela quer começar a fazer uma coisa, ela começa a fazer uma coisa, só que ela vê um problema, ela acredita que aquele problema é maior do que ela e para naquele problema. Eu vou dar um exemplo agora da Bíblia, né? Davi, se ele olhasse para o tamanho do gigante e ficasse com medo, ele nunca seria o Davi. Ele nunca seria conhecido e eu nunca estaria falando dele aqui e nunca ninguém ia ouvir falar desse cara, entende? A gente só fala dele até hoje porque ele teve coragem dentro dele, não se deixou paralisar de enfrentar o gigante. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que ser maior do que os nossos problemas. Sempre tem que ser maior do que os nossos problemas. O exemplo que eu acabei de falar do Mark Zuckerberg, né? Se ele olhasse, quando ele começou a construir o Facebook, se ele olhasse para o tamanho do Orkut e desistisse, quem seria Mark Zuckerberg agora? Então, a gente tem que olhar o problema, beleza. Como que eu vou resolver isso? Eu sou maior do que isso. Tem que seguir, independente. Muitas vezes, o nosso sucesso está após contornar aquele problema que a gente está considerando grande, né? Arquivo de riqueza número 10. Cadê o número 10, gente? Me ajuda. Aqui, ó, número 10. As pessoas, essa aqui é muito boa, tá, gente? As pessoas ricas são excelentes recebedoras e as pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Cara, isso aqui eu acredito mesmo. Isso faz muita diferença. Por exemplo, recebedor do quê? De tudo. Você vê, por exemplo, assim, num aniversário, pega um presente, compra um presente, algo e leva para a pessoa lá. O cara, não precisava não. Por que não precisava? Precisava sim. Qual é o problema? Alguém querer te presentear, né? Tem um paralelo, né, que fala dar é melhor do que receber. Cara, não tem nada a ver, são dois lados. Se eu vou dar um presente para alguém, tem que ter alguém para receber. Não tem como eu dar um presente para alguém se não tem ninguém disponível para receber. Então, dar e receber são dois lados da mesma moeda. Eu tenho que dar para receber. Entendeu? É um círculo que gira, é uma roda que gira. É uma roda que gira. Então, a gente tem que saber receber. Receber o quê? Receber elogio, receber um aumento de salário, receber uma cortesia, né? E ser grato por aquilo, Eu vejo muito, por exemplo, eu tenho uma lanchonete, né? Eu vejo muito as pessoas achar cortesias assim como algo muito, muito pouco e não querer receber aquilo. Por exemplo, você vai num lugar lá, se você comprar 10 jantares aqui, 10 almoços aqui, o 11º é por conta da casa. O cara não dá atenção para aquilo, como se não fosse nada. Mas é algo, tudo que você recebe, você tem que ser grato. Quanto mais você agradecer, mais você vai receber. É uma energia que se gera em torno daquilo, entendeu? Então você tem que receber. Veio alguém, te elogiou, ô Maria, você tá linda hoje, hein? Parabéns, hoje você tá muito bonita. Aí o que a Maria fala? Obrigado, você também. Não, aceita o elogio. Quando você fala você também, você está devolvendo o elogio. Aceita o elogio. Fala, muito obrigado, hein? Obrigado. Agradece. Alguém foi te parabenizar por um serviço bem feito? Agradece. Alguém te deu um bônus, te deu uma cortesia. Eu combinei com você aqui, você fez tal serviço. O valor desse serviço era R$1.000. Como você fez ele de uma forma excelente, eu vou te dar 10% aí, vou te dar 1.100. Não precisa. Muito obrigado pelo reconhecimento, obrigado. Entendeu? Então sempre aceite, tá? Arquivo de riqueza número 11.
Vamos lá, que agora se perdeu aqui o livro. Pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados, enquanto as pessoas pobres preferem ser remuneradas pelo tempo por hora, né? Ou seja, a pessoa rica, ela gosta de ganhar pelo que ela vai produzir. Uma comissão, um bônus, né? Porque ela acredita no potencial dela e ela acredita que, de fato, o serviço que ela presta, o que ela faz, vale a pena ser pago dessa forma, que ela vai agregar mais. Porque é a questão, por exemplo, de um vendedor. O vendedor ganha comissão. Quanto mais ele vender, mais ele vai ganhar. Então, ele vai buscar venda e consequentemente, ele não vai ter um salário estável, um salário fixo, né? Enquanto pessoas que têm mentalidade pobre, ela prefere ter um salário fixo ali para contar com aquele básico, né? Arquivo de riqueza número 12. Pessoas ricas pensam, né? Posso ter as duas coisas, enquanto pessoas de mentalidade pobre pensam que ou tem uma coisa ou tem outra. Quer ver uma coisa, né? Muitas pessoas falam, olha, eu não quero enriquecer porque ou eu tenho dinheiro ou eu sou feliz. Ou eu tenho dinheiro ou eu sou espiritualizado. Cara, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Pessoa rica pensa, eu posso ter os dois. Agora, faz sentido eu perguntar para você, o que é melhor para você ter? A perna esquerda ou a perna direita? Os dois? Os dois? O que é bom você ter? Alegria ou dinheiro? Os dois? E você pode ter os dois. É só você saber controlar a sua vida. Entendeu? Não é um ou outro. É os dois. A pessoa, quando ela tem uma mentalidade pobre, ela sempre pensa naquela questão. Se eu ter dinheiro, se eu tiver muito dinheiro, vai faltar para o outro. Não, o dinheiro, ele sempre, desde o início do mundo, cada vez ele foi crescendo mais o volume de dinheiro que gira em torno do mundo. Nunca diminuiu. Então, o fato de você ter não vai faltar para o outro. Muito pelo contrário, talvez você vai poder ajudar o outro, né? Já pensou? Imagina agora, você não tem dinheiro nenhum e um parente seu, um familiar seu precisa de algo urgente, precisa de um remédio urgente, de uma cirurgia urgente e nem ele nem você tem esse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai estar dependendo dos outros. Agora, quando você tem para prover, aí tá legal, entendeu? Então, não tem que escolher ou um ou outro. A gente pode ter ambos, sim, desde que a gente se reprograme para isso. Vamos lá para o arquivo número 13. Aqui, vamos lá. Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. Pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Isso aí, cara, é um dos pilares da riqueza, né? Tudo que a gente foca, cresce, né? Tudo que a gente gerencia, cresce. Então, não tem como eu enriquecer, eu prosperar, se eu não administro meu dinheiro. Eu tenho que administrar meu dinheiro. Além de fazer o dinheiro vir até mim, além de criar riquezas, de ter fonte de rendas, eu tenho que administrar bem. Administrando bem, eu vou poupar meu dinheiro. Poupando, eu vou ter dinheiro para multiplicar, para investir, para fazer ele crescer de fato, né? Tem uma história que eu gosto de contar de uma pessoa que eu conheço, que ele tinha um salário muito bom mesmo. Ele tinha um apartamento, ele tinha carros, ele tinha casa na praia. E o que aconteceu? Veio a pandemia e esse cara, ele teve uma redução muito drástica, assim, né? No começo ficou sem trabalhar, depois reduziu bastante, assim, o salário dele. E o que acontece? Esse cara, ele praticamente quebrou, ele se enrolou muito. Por quê? Porque tudo que ele tinha, na verdade, não era dele, era tudo financiado. O apartamento era financiado, o carro era financiado, as viagens eram financiadas no cartão de crédito, casa na praia era financiada, então a dívida dele era altíssima. Não adianta eu fazer um monte de dinheiro se eu gasto um monte. Então eu tenho que administrar, eu tenho que ter um teto para gastar, a gente tem que se olhar como empresa, eu tenho que olhar como uma empresa, eu tenho que fazer uma prestação de conta sim, né? Você que é casado, pega a sua esposa, pega seu esposo, fala, olha, vem cá, vamos fazer o nosso balanço aqui do mês. Esse mês nós dois juntos ganhamos 10 mil reais, gastamos tanto, sobrou tanto, isso aqui nós vamos aplicar, vamos investir. Tem que ser junto, tem que ser unido. O casal, principalmente, tem que ser unido. O casal que vai crescer, que vai prosperar, que vai enriquecer, é um casal que trata as finanças em conjunto,
Quando um faz uma coisa de um lado, outro faz outra coisa do outro lado, não vai prosperar. Não estou falando do casamento de vocês, mas prosperar, ter uma vida próspera de fato, não vai. Bom, e agora chegamos aí ao arquivo número, vou falar o último arquivo aqui, eu vou pular direto para o 16, tá? Esse aqui eu acho um dos mais importantes do livro. Pessoas ricas, elas agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas se deixam paralisar pelo medo. O que quer dizer? Isso aqui eu já falei algumas vezes, né? Já vim falando. O medo é o maior paralisante que existe no mundo inteiro, né? Diversas pessoas têm potencial, têm um potencial muito bom, têm um potencial incrível dentro de si, têm capacidade para realizar, só que não realiza por causa do medo. Então a gente tem que abandonar o medo e começar a fazer o que a gente de fato acredita. Tem que começar a ir atrás do que a gente de fato acredita. Meu conselho para você, tenha uma visão projetada de futuro. Olha, a maioria das pessoas hoje, 80%, 90% das pessoas, elas andam assim praticamente igual zumbi, não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer, entendeu? Então tenha uma visão de onde você quer chegar, Tendo essa visão, se mova por ela, vá por essa visão. Acredita em você. Se você tem algum sentimento dentro de você, algum sonho, alguma vontade, você também tem a capacidade de realizar dentro de você. Isso tudo está dentro de você. Basta você tirar de dentro para fora, entendeu? Então, a gente não pode ter o medo como um paralisante. Não pode ter um medo como paralisante. É igual eu falei, a história do Davi, por exemplo. Davi viu o gigante. Esse gigante, ele estava atormentando um exército de um país inteiro. Ele estava atormentando o exército de um país inteiro. Só teve uma pessoa que conseguiu ultrapassar a barreira do medo. E é dessa pessoa que nós estamos falando. Isso aí é uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E é desse cara que nós estamos falando. É um cara que não se deixou parar pelo medo. Mark Zuckerberg, quando ele começou a criar a empresa dele, Facebook, ele era um estudante universitário. O Orkut era a rede social que dominava o mundo inteiro, que ganhava milhões. Ele começou a criar a rede dele. E olha quem é quem hoje. Mark Zuckerberg é um dos caras mais ricos do mundo, enquanto o Orkut já faliu há quanto tempo? Entendeu? A gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Teve medo? Segue em frente. O medo é bom, o medo é um sensor. O medo é um sensor que ele te faz ficar mais esperto, ficar mais atento, tomar mais cuidado. Mas a gente não pode se paralisar e falar, eu não vou fazer porque eu estou com medo disso. Eu não vou investir, eu não vou abrir essa empresa porque eu estou com medo de quebrar. Eu não vou comprar essa ação porque eu estou com medo de quebrar. Não, a mentalidade é muito forte. Imagina um jogador de futebol, por exemplo, fala, eu não vou chutar para o gol porque eu estou com medo de errar esse gol. E se eu errar esse gol? Né? Um leão, por exemplo, o leão é o rei da selva, ele é todo majestoso. Ele acerta 30% apenas das caçadas dele. 30% dos ataques dele em outro animal é que ele acerta, todos os outros ele erra. Se ele ficasse com medo e não agisse, ele ia comer o quê? Entende? Então, abandona o medo e toda vez que você tiver algo dentro de você, queimando dentro do seu coração, de fazer, faça. Beleza? Bom, galera, esse é o que eu queria compartilhar com vocês sobre o livro Segredo da Mente Milionária. Esse livro abriu muito minha cabeça. Eu recomendo que você leia, tá? Leia ele todo. Vale a pena a leitura, vale muito a pena a leitura, tá? E para você que gostou desse vídeo, deixa seu like aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? Beleza? É isso.